Caleidoscópio está de volta e rivalidade é o tema de hoje. De onde vem esse sentimento aí de disputa, hein, gente? Até que ponto ela pode ser prejudicial ou então benéfica, né, para diferentes grupos? E na publicidade, qual o papel da rivalidade para as grandes marcas? E nas charges, como demonstrar essa rivalidade no papel? Tudo isso aqui no Caleidoscópio de hoje. E você fique à vontade para comentar aqui sobre o programa no Twitter, Instagram, Facebook ou então WhatsApp. Tô esperando, hein? Bom, no bloco anterior falamos um pouquinho sobre essa publicidade, a rivalidade que existe. A gente tem aí alguns vídeos, vamos assistir? Porque aí a gente aproveita para você já comentar. Vamos lá. Baking as usual. Wow. See you tomorrow. Never seen the sky so blue. The birds are singing, I got nothing to do. Hey, 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 it's just a sunny day. Da-do-da-da-da-da. Ain't no clouds up in the sky. I'll dream 'em up and watch my daydreams go by. Hey, 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 it's just a sunny day. E aí, Pablo, temos aí a publicidade, né, trabalhando com essas coisas tão peculiares, com detalhes, mas que fazem toda a diferença e mostram a rivalidade ali ativa, né? Justamente, é que a gente comentou no bloco anterior, essa questão da rivalidade lá fora ela é um pouco mais demonstrada, assim, ela pode ser demonstrada, né? E o McDonald's e o Burger King, eles geram esse impacto e, ao mesmo tempo, eles provocam as pessoas a quererem descobrir mais dos seus produtos. E é isso que eu acho interessante. Da mesma forma como, já voltando para a Coca da Pepsi, a gente comentou aqui no intervalo, por exemplo, essa questão do pode ser, né? Que eu acho que é uma coisa mais dinâmica assim, da gente comentar, que é do pode ser. Por exemplo, você chega no local, igual eu já cheguei e falei assim, pode ser, você tem uma Coca aí, por favor? Aí o cara, eu só tenho Pepsi, pode ser? Aí pode ser. Aí eu já vi que eu caí. Então, quer dizer, Sem querer, assim, caiu. Sem querer, você cai. Assim, mas essa relação da rivalidade que é saudável, que eu acho que gera esse boost, que gera essa questão da pessoa se identificar com a marca e, consequentemente, aquela outra marca se sentir incomodada e querer ultrapassá-la, né? Ultrapassar aquela outra marca. Então, assim, eu acho que isso que é importante assim, na rivalidade. Só uma coisa que eu acho sensacional, assim, se a gente observar até nesses comerciais, a reação nossa, quando a gente vê, qual que é depois? É muito divertido. É rir. Então, seja na política, seja no futebol, seja a disputa entre empresas, um elemento que é fundamental para se trabalhar essa rivalidade de uma maneira positiva, que é o humor. Acho que o humor, ele deixa a coisa mais nivela saudável. todos, deixa a coisa mais leve. Então, seja na política, seja no futebol, né, é legal quando você vê um comercial trabalhando em rivalidade e ele tem um elemento do humor. Né? Todo mundo ri no final e a surpresa ali do menino escondendo. Então, o humor eu acho que é a ferramenta fundamental para todos nós usarmos no dia a dia para trabalhar a rivalidade. Muito legal, ótima colocação. Bom, vamos aproveitar essa deixa aí do Pode Ser da Pepsi. Tem mais uma aí pra gente assistir. Vamos lá. Excuse me. Bom, nesse caso aí temos Pois é, dois humor, elementos, né? Mas o humor também, é humor. Né, o futebol com... Dois elementos aí com humor, claro, como o Duque bem colocou aqui. E aí, a publicidade, ela trabalha sempre essa rivalidade com essa dose de humor ou ela trabalha estrategicamente, assim, essa rivalidade? Eu acho que ela é trabalhada de forma estratégica. O humor, quando ele surge, é igual o Duque falou, ele acaba sendo mais leve e, consequentemente, as pessoas aceitam melhor. Né? Então, acho que a maioria das marcas tentam essa maneira de trabalhar a publicidade, da rivalidade dessa forma. Mas nem sempre, até mesmo voltando para o lado da política, essa rivalidade ela consegue alcançar as pessoas de maneira divertida. E é isso que tem causado a rivalidade que de certa forma, é negativa. Né? Que é aquela rivalidade que as pessoas confundem
essa questão de ser saudável, de rivalizar de forma saudável, com a questão de eu vou brigar porque eu não gosto de determinado produto e você tem que gostar e por aí vai. Então, até voltando para o lado do futebol também, jogando para o lado do futebol. Legal. Então, assim, eu imagino que a forma de trabalhar a publicidade com humor, ela é mais tranquila mesmo, ela é mais aceitável. Alexandre, então temos aqui alguns diagnósticos até, né? A rivalidade, ela é sadia? Até que ponto ela pode ser sadia? E até que ponto ela pode ser prejudicial? Identificamos aqui alguns aspectos, o humor, né? Auxiliando um pouco nessa rivalidade. Temos a publicidade também que trabalha essa coisa estrategicamente. E na vida, assim, como levar isso para a vida, essa rivalidade de forma sadia? Bom, a rivalidade, sem dúvida, é um traço e uma manifestação que é essencial para a sociedade de um modo geral. Eu até fiquei pensando em exemplos de rivalidade, uma rivalidade saudável, por exemplo, quando a gente pensa na invenção do avião, né? Quando a gente pensa em Santos Dumont e a gente pensa nos irmãos Wright. Ambos, né, estavam empenhados em fazer um aparelho mais pesado que o ar decolar pelos seus próprios meios, e eles sabiam da existência um do outro. E eles sabiam que cada um deles estava assim, prestes a fazer a descoberta. E eles ficavam competindo entre si para ver quem conseguiria fazer isso primeiro. Então, assim, esse é um tipo de rivalidade que é extremamente saudável, né? E no campo das artes tem muito isso, muitos pintores da época do Renascimento, por exemplo, Michelangelo e Leonardo da Vinci não eram grandes amigos, o Donatello também não eram, eles não se bicavam muito, se conviviam, mas eram rivais, né? E eles levaram a arte para um outro nível de excelência que é impressionante. Então essa rivalidade ela é essencial. Agora, obviamente que a rivalidade ela também pode assumir essa característica negativa, né? Porque quando a gente pensa na palavra rivalidade, a gente tende a... Na verdade, existe uma confusão etimológica em torno da palavra, né? A gente pensa que rivalidade é inimizade, é intriga, é briga, e não é. Né? Rivalidade, intolerância, nada a ver com isso. Então, assim, só para terminar esse raciocínio, eu acho que quando a gente faz essa interpretação equivocada da palavra rivalidade, a gente acaba meio que caminhando no sentido da imbecilidade. Quando a gente acha que ser rival é ser inimigo, é ser intolerante, então acho que sai da rivalidade e vai para essa esfera da imbecilidade, que isso é extremamente prejudicial. Legal. Bom, que ótimo recado, né, para a gente quase fechar esse bloco, porque aproveitando um pouco disso, assim, nós temos outras situações também, a partir até do exemplo do avião, me fez lembrar outros casos, assim, também, né, hoje, Dia das Crianças, então temos aí algumas rivalidades, por exemplo, Xbox versus PlayStation, alguns filmes. Na música tem isso também, Hugão? Tem demais. Tem muita rivalidade, coisa, né? Muita coisa. Por exemplo, você tem bandas, por exemplo, que... A gente tem um caso muito claro nos anos 90, por exemplo, né? Porque tinha o MTV Rock Go, Cidade Negra e Skank. Era uma rivalidade, assim, sabe? E o Tony Garrido, há pouco tempo atrás, falou: olha, eu vou falar uma coisa com vocês. Quando nós chegamos na final da MTV Rock Go contra vocês, quando você fez aquele gol comemorou na minha frente, você não tem noção. E musicalmente também. Por quê? Porque tava aquela disputa, por exemplo, quem vendia mais para alcançar o disco de ouro, o disco de platina e tal. Então tem aquela coisa, né? Mas é uma coisa saudável, né? Agora, como ele falou sobre você ter aquele... existe o ponto, por exemplo, ter rivalidade e imbecilidade, né? Desculpa até o termo, assim, mas acho que não tem nada demais você falar. Mas é bom ser usado, já que estamos falando aqui de rivalidade, porque tem gente que leva muito... Pois é, o que acontece é assim, há pouquíssimo tempo atrás, véspera do último clássico, que foi até empate, um grupo de cruzeirenses colocou uma faixa, certo? Na Guaicurus, né? Falando que lá trabalhavam as mães dos atleticanos. Depois colocou uma outra no alto da Afonso Pena, falando que ali trabalhavam os atleticanos. Isso é uma imbecilidade. E teve isso eu falo abertamente aqui, eu não tenho o rabo preso com absolutamente nada, eu posso falar abertamente. E teve um presidente de uma torcida organizada que me procurou e falou assim: a partir de hoje a nossa torcida está cortando o vínculo com a sua pessoa, porque você não entende o limite da zoeira. Não, pelo contrário, eu entendo o limite, e é por entender o limite que eu repudio exatamente isso, certo? A minha esposa, por exemplo, é atleticana. A gente tem uma rivalidade dentro de casa também extremamente saudável, né? Às vezes. Porque a esposa, você já viu, né? O marido sempre sai perdendo em rivalidade com a esposa. Não tem jeito, sempre sai perdendo. Né? De saber que às vezes você está errado e às vezes ela está certa. Não, às vezes não, ela sempre está certa. Essa é a grande diferença, né? E eu repudiei isso, repudiei mesmo. Por quê? Porque, por exemplo, o Liu é meu amigo de infância. A gente cresceu com essa rivalidade Cruzeiro e Atlético, né? Na década de 80, por exemplo, ele tirava sarro da minha cara pra caramba. Foi uma década tenebrosa pro Cruzeiro. Mas na década de 90 eu fui a esforre com glórias, né? Porque ele falava assim: já deu, né, irmão? Ganhar tudo um ano após o outro, não dá, né, irmão? E tal.
Agora, sobre a política especificamente, eu acho que ali é meio complicado a gente, por exemplo, trabalhar uma rivalidade saudável, porque além de corrupção e de envolver com a nossa vida diretamente, porque, querendo ou não, a política é que determina determinados rumos para o nosso país, se não todos, certo? Aí o brasileiro realmente já o pé atrás, está meio cansado e fadigado disso tudo. Então não adianta ter uma brincadeira de um lado que o outro não vai receber bem, nem o outro, entendeu? Enfim, você expressa sua opinião na internet, o cara quase te bate do outro lado, porque atrás do teclado o cara é o Fidel Castro, né? Pessoalmente nem sempre. São os haters, né? Aqueles caras que na internet, não sei o quê, e tudo, etc. Vamos entender, então, uma coisa. Agora, no futebol... tem que ter um bom senso. No futebol é mais tranquilo, né? No futebol você pode... Se a pessoa tiver essa ponderação e falar assim, não, pera, que às vezes o cara briga com alguém pode time, depois põe a mão na cabeça e fala assim, putz, o que eu fiz, velho, com meu amigo e tal, não Já sei o quê, não pode aconteceu ser comigo assim. e o Wesley. Por exemplo. Outro amigo Wesley também. Deixa eu só ouvir o Thiago. O Thiago estava querendo complementar aqui a ideia do raciocínio pra gente ouvir música, hein? Exatamente, porque essa ideia de rivalidade, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, não, eu preciso demonstrar que eu sou superior. E quando as pessoas usam isso, usando o que tem de melhor, trazem grandes consequências, como, por exemplo, o avião, né, que foi inventado no meio de uma rivalidade, muitas coisas que vieram através disso, até mesmo o marketing, que é muito usado, mostrando a superioridade em cima de produtos bons, em cima de pessoas melhores. Avanços, né? Exato. Thiago? Então, Legal. quando a pessoa demonstra o que ela tem de melhor, isso fica muito benéfico, né? Muito construtivo. Legal. Tem uma da música que eu me lembrei agora, que foi Rolling Stones e Beatles, né? Essa foi a Que melhor. Musicalmente, essa foi a melhor. Vamos deixar mais rivalidade pro próximo bloco pra ouvir música sem rivalidade aqui agora, Vamos. né, Elgão? O que você manda agora pra Aqui gente? é difícil não ter rivalidade, né? Tem o Thiagão, todo mundo, cada um aqui, enfim. Olha Tá só os todo mundo times, de cada um. boa aqui, a Mas discussão aqui é de tá boa, né? ótima. É Sem de dúvida boa, aqui é de boa. Vamos de A Estrada, vamos de Cidade Negra. A gente acabou de falar dos caras aqui, vamos homenagear. Pois é, então, claro, voltar vamos aos lá. anos 90, muito bom, né? Bora lá, então, o Gão e os Fanáticos agora no Caleidoscópio. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. E eu não cochilei os mais belos montes escalei. Nas noites escuras de frio chorei. A vida ensina e o tempo traz o tom pra nascer uma canção. Com a fé do dia a dia encontro a solução. Encontro a solução. Quando bate a saudade eu vou pro mar. Fecho os meus olhos e sinto você chegar. Você chegar. Psicou! Quero acordar de manhã do teu lado e aturar qualquer babado.